para que nós possamos dar início, colocando no Sagrado Coração da Virgem Maria e do Sagrado Coração de Jesus essa live para evangelização e para salvar as almas. Sinta-se à vontade, Padre. Certinho. Então vamos começar bem com a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos a proteção e a intercessão de Nossa Senhora para que ela se faça presente na nossa vida. Nós queremos nesse momento conduzir, mas também as pessoas que ouvirão, participarão desse momento, sejam alcançadas pela graça de Deus, que a palavra do Senhor, ao chegar ao coração de cada uma, possa gerar os frutos devidos, os frutos de conversão e os frutos de salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Muito bem. Amém, Padre. Aqui estamos nós. Padre, eu queria primeiramente agradecer ao senhor, né, porque a gente conversou uns dias aí, né, o senhor está cheio de compromisso, teve recentemente, né, o falecimento do Padre Jonas, que não só o senhor, digamos assim, não só o senhor está triste, né, eu percebi muito o Padre Zé Augusto muito triste também, eu gosto muito dele, sabe, ele foi que me ajudou na minha conversão, assim, eu conheci ele há muitos anos, vendo as pregações dele, né, mas eu vejo assim, acho que todos que bebem do carisma Canção Nova acabaram ficando tristes, mas felizes ao mesmo tempo, porque a santidade do Padre Jonas é inquestionável. Né? Sim, sim. Isso é um fato. Padre Jonas, ele está no céu. E até eu estava falando com alguns irmãos, Padre, não é? Eu sou da renovação carismática da minha diocese, então participo como pregador e também pelo Ministério de Cura e Libertação, né, junto com outros irmãos. E eu partilhando com alguns irmãos de Curitiba, aqui da minha cidade mesmo, de São José dos Pinhais, né, e quando eu olhava na televisão, vendo a missa de corpo presente e das exéquias do Padre Jonas, eu olhava para aquela imagem do corpo dele e todos os irmãos falando assim comigo, nós conversando, passou na mente deles também isso, que possivelmente pode ser que daqui a algum tempo vão fazer a exumação do corpo dele e o corpo dele vai estar incorruptível, porque ele era santo, né? Claro que isso vai ter que ser visto depois, mas é o que vinha no nosso coração, que a gente sentia. Mas, Padre, eu queria que o senhor se apresentasse primeiro, acho que aqui na região sul muitos não conhecem o senhor, falando um pouco do senhor, como que o senhor foi ao chamado ao sacerdócio, a sua missão em Cuiabá, na Canção Nova. Sinta-se à vontade. Certinho, então vamos começar do começo. Sou o Padre Helenildo Pereira, sou natural de uma cidade pequena, lá do Pará, no estado do Pará, uma cidade chamada São Miguel do Guamá. Porém, não sou da cidade em si, sou da zona rural, de uma agrovila que tem por nome Cristo Rei do Universo. É o nome da uma agrovila. Hoje tem crescido um pouquinho, tem umas 1.200 pessoas aproximadamente. Mas lá na minha infância, de média, no local onde hoje é a vila propriamente mesmo, tinha umas 4 casas. Eu lembro até hoje mais ou menos, era região ainda de mata fechada, digamos assim. E eu sou proveniente exatamente desse vilarejo. Falo isso para dizer nesse sentido da origem mesmo e dizer o quanto que Deus foi generoso comigo de lá no Pará me buscar. Lá no Pará me vocacionar ao sacerdócio e, no caso, um vocacionado à comunidade Canção Nova, que na realidade lá do norte é algo muito distante até geograficamente mesmo. E no contexto ainda tinha uma distância, eu diria até econômica, porque tinha um gasto para que eu pudesse me deslocar da minha casa e fosse até o encontro vocacional, que são encontros nos quais a Canção Nova assim promove para que a pessoa ela tenha um discernimento vocacional. Deus me chama de fato ao carisma Canção Nova ou é só uma intuição, é só
uma precipitação até o caso? Ou é algo concreto mesmo? Aí, nesses encontros, promovidos pela própria Canção Nova, a gente vai chegando no discernimento junto com o missionário, que já está há bem mais tempo ali para discernir junto. Eu me deslocava da minha cidade até Palmas, Tocantins. Era a cidade mais perto. E mais perto, hoje, eu falo, 24 horas que eu tinha que andar de ônibus, no caso, né? Pegar o ônibus e ir até Palmas. Então, 24 horas. E eu fiz isso por 2 anos. Não, bela aventura, digamos assim, esses 2 anos aí de caminho vocacional. Fiz esse processo em 2007 e 2008. Quando foi em 2009, eu ingressei, depois de todo o discernimento, na Canção Nova. E quando a gente ingressa na Canção Nova, a primeira experiência é conhecer o carisma, que é chamado os 2 anos. O primeiro ano de pré-discipulado e o segundo ano de discipulado. Aí só então no 3º ano, é que no meu caso, que já senti o chamado ao sacerdócio, é que eu ingressei propriamente no seminário para cursar os estudos devidos, como filosofia, teologia e assim por diante. Então, mas esse percurso aí entre pré-discipulado até a ordenação, todo o discernimento, dá no mínimo em média aí de 12 a 13 anos. É um tempo longo. É uma forma de sermos bem formados, seja no próprio carisma em si, de conhecer bem qual é o carisma, aquilo que Deus colocou no coração do Monsenhor Jonas Abib, mas também uma preparação até intelectual, que faz parte. Isso não é próprio da Canção Nova, é próprio da igreja. Nós estudamos filosofia, teologia, para ter uma base, tanto do contexto de mundo, aquilo que diz a filosofia, como contexto de igreja, aquilo que diz a teologia, que eu estou simplificando mesmo as palavras para poder entender a necessidade de uma ciência e de outra, nesse aspecto. Mas eu olho para a minha vocação, hoje sendo padre da Canção Nova, e vejo que teve de fato a mão de Deus que me guiou, teve a vontade de Deus que quis que eu fosse padre, mas padre na Canção Nova, porque eu poderia ser padre na minha diocese lá. Tanto é que os padres, ou até mesmo o bispo de lá, pelo menos por 2 vezes, perguntou: pai, por que tu foi ser padre tão longe? Uma vez que poderia ser padre aqui perto. Aí a resposta que eu dei para ele foi: Deus tem seus caminhos. E o caminho que Deus pediu para que eu trilhasse fosse esse. Deus tem o seu querer na vida de cada um. Mas para dizer isso, que sem dúvida nenhuma é vontade de Deus, e foi vontade de Deus que eu me tornasse padre, e padre no carisma Canção Nova, com esse cunho muito particular, o cunho carismático, essa espiritualidade carismática, embora com a particularidade, aquilo que é bem específico da Canção Nova. Então, ingressei, como eu disse, aí em 2009 e fui ordenado padre em 2020. Portanto, estou novo de padre, 2 anos e pouco aí de ordenação sacerdotal. Meu primeiro ano de padre eu vivi no Santuário do Pai das Misericórdias, e a partir daí que muita gente me conhece, celebrando as missas, rezando o texto da misericórdia, participando do Amor Vencerá, estava sempre presente ali na grade da TV, então muita gente acabou me conhecendo nesse período. Porém, nós somos padres missionários. Onde tem a necessidade da missão, para lá nós somos enviados. E no 2º ano de padre, a missão aqui de Cuiabá teve a necessidade de mais um padre. E na ocasião, o conselho me designou para estar aqui. Nós somos em média de 35 missionários, então é uma missão grande. E promovemos os eventos, que é aquilo que está no nosso DNA como Canção Nova. A gente sai de um evento e entra no outro. Ainda ontem eu brincava com um dos missionários aqui, eu digo: rapaz, esse negócio de evento é impressionante. A gente não consegue viver sem. E quando nós não estamos num evento promovido por nós estamos num evento promovido por alguém. Que é muito comum também eu ir para outro estado, pregar retiro, final de semana e assim por diante. Então é algo que está muito no nosso DNA, essa realidade aí dos eventos de modo geral, né? Com temáticas diferentes e tudo mais, porém com essa conotação de... E é muito isso aí do Padre Jonas. Ele
ou ele estava em Cachoeira Paulista ou ele estava pregando em algum lugar. Então nós damos simplesmente continuidade à inspiração primeira do coração, no coração do Monsenhor Jonas Abib. Aí aqui, como eu disse, eu estou com esses 30, nós somos 35 missionários e totalmente à disposição da Canção Nova em todas as suas necessidades e também da diocese. Nós fazemos muita comunhão aqui com a Arquidiocese de Mato Grosso. Tem alguns eventos que nós acolhemos, assim como acontece também em Cachoeira Paulista. Outros nós estamos juntos, ou convidamos padres da diocese para estar aqui conosco para pregar, para celebrar a Santa Missa, ou outro sacramento como a própria confissão, e assim por diante. Mas essa trajetória aí sendo bem sintética nesse sentido da minha trajetória dentro da Canção Nova. Do tempo lá 2009 que eu fiz o caminho vocacional, a 2020 que ordenei padre, esses 2 anos aí exercendo o ministério. O primeiro ano em Cachoeira Paulista, no Santuário do Pai da Misericórdia, e o segundo aqui na nossa missão de Cuiabá, Várzea Grande, no estado de Mato Grosso. O senhor falando da sua ordenação, eu acompanhei essa ordenação pela televisão. Da pandemia. Bem dentro da pandemia, naquele período ali que ninguém entendia o que estava acontecendo. Parece que todo mundo ia morrer. Tudo fechado e não tinha perspectiva de abrir. Bem naquele contexto. Tanto é que na minha ordenação, meus familiares não puderam estar. E é normal, sem dúvida, o pai, a mãe, os irmãos, quando podem, estar presente. No meu caso, ninguém pôde estar, nem meu pai, nem minha mãe, nenhum dos meus irmãos. Então teve essa grande oferta da minha parte, digamos aqui, assim, vocacionalmente. Antes, estar tudo planejado, eu de ônibus, eu pegar um ônibus fretado, né? Ia sair lá da minha cidade com outros amigos e eu vim até o santuário. Depois tudo mudou. Não tive minha família de sangue, não tinha ninguém a não ser da família Canção Nova aí que estiveram muito presentes comigo. Tem um irmão que pediu ali, padre, pra você dar uma ajeitada na sua câmera. Não sei se conhece o Thiago, do canal Católicos de Verdade, nosso irmão. Pra só ajeitar, pra ficar melhor de enxergar. Ele deu uma sugestão ali. Se o senhor puder. Vê aí como é que... Aí o pessoal dá um retorno depois aí pra nós. Acho que tá bom, padre. Só deixa... Vê aí como é que tá sentado pra não... Deixar um pouco... Aí tá bom. Beleza. Padre, eu queria te perguntar o seguinte. Queria que você comentasse da importância do Padre Jonas para nós, do carisma, você já comentou do carisma Canção Nova, porque o carisma ele não fica preso só na Canção Nova, Cachoeira Paulista, mas assim, eu bebo do carisma Canção Nova, a maioria das pessoas da renovação carismática bebe do carisma Canção Nova, a maioria das pessoas que são carismáticas, digamos assim, dentro da igreja, porque tem pessoas que são carismáticas, mas não participam dentro do movimento da renovação carismática, mas bebem também do carisma Canção Nova. Queria que o senhor dissesse para nós a importância do carisma e principalmente do Padre Jonas. Certo. Só um detalhe antes de eu continuar, tem uma pessoa que fez uma pergunta, por que foi ninguém da sua família? Foi exatamente devido à pandemia. Foi naquele período ali, eu fui ordenado dia 7 de julho. E naquele período estava tudo fechado. Inclusive os próprios aeroportos estavam bem restritos e assim por diante. E na ocasião não tinha aquela dúvida no sentido sanitário mesmo, que era, que não era, como lidar com a situação e tal. Aí aquele medo que foi colocado, sobretudo as pessoas de idade, que a sensação era que quem fosse de idade, no que pegasse o vírus, iria falecer. Aí, na ocasião, até por discernimento meus próprios irmãos, disseram, olha, é melhor, nesse caso, sobretudo meus pais, não ir. Vamos deixar eles aqui, assistem de casa, e nós também não conseguimos ir até aí, assistimos de casa, por prudência e assim por diante. E para mim, nesse sentido, foi doloroso, mas ao mesmo tempo eu aceitei. Como era um período de muita interrogação, aí foi compreensível para mim, mas compreensível também para a minha família. Sim, o Monsenhor Jonas Abib, a primeira coisa que eu destaco do Monsenhor, ele é um homem do advento. E agora eu justifico essa minha afirmação. Ele nasceu no dia 21 de dezembro, no caso de 1936. Ele foi ordenado no dia 8. Olha só, dia 21 é advento, dia 8 é também
advento, ordenado dia 8 de 64. E quando é que ele morreu? No dia 12 de dezembro. Então, perceba só, nascimento, ordenação e nascimento para o céu, a sua morte, foi exatamente no período do advento. Uma quarta coisa, o que mais o padre Jonas pregou? Sobre o advento de Cristo, a sua segunda vinda. Inclusive, faz parte da nossa missão, preparar um povo bem disposto para o advento de Cristo, para a segunda vinda de Cristo. Então, eu faço questão até de dizer desses 4 aspectos da vida do Monsenhor, que são aspectos importantes, que não são aspectos de coincidência. Não, estou falando de providência. Nasce no advento, ordena no advento, morre no advento e a sua vida inteira para falar sobre o advento. Então, Monsenhor Jonas, sem dúvida alguma, pelos fatos, é o homem do advento. Mas destaco ainda outra característica muito própria do padre Jonas, um homem de fé. Isso é inegável. A própria Canção Nova, aqueles que têm a oportunidade de conhecer mais de perto, é uma grande obra de Deus que vive pela fé. O sistema Canção Nova de comunicação mantido por doação não tem lógica. Nós pagamos aí quase 20 milhões por mês de doação. Não tem lógica. Os aparelhos, equipamentos, o próprio satélite. Chegou o dia de pagar, tem que pagar. Se não paga, sai do ar. Então, essa inspiração que Deus deu para o padre Jonas, que tinha que ter, no primeiro momento, uma TV, depois, aliás, no primeiro momento, a rádio, depois a TV, depois, com o surgimento da internet, e a Canção Nova se torna um sistema de comunicação, só é possível aceitar uma proposta dessa quem tem fé. Quem não tem fé não consegue, não. Ia justificar, ia explicar, ia negar, ia fazer qualquer coisa, mas abraçar somente quem tem fé. E é algo, inclusive, que faz parte dos nossos documentos internos, essa realidade de nós vivermos da providência. Que é muito comum as pessoas fazerem essa pergunta, pai, por que vocês mantêm a TV, mas também colocam comerciais? Isso aí vocês conseguem se manter, e ainda sobra dinheiro ainda, e vocês continuam evangelizando. Não é essa a inspiração do Monsenhor Jonas à Bíblia. E até como documento interno, é algo que jamais nós podemos abrir mão. A Canção Nova, por natureza, por essência, ela vive e sempre viverá da divina providência. Aqueles que fazem a experiência com Deus através do sistema Canção Nova, mantêm esse sistema Canção Nova no ar. Só um detalhe nesse sentido para dizer do homem de fé que sempre foi o Monsenhor Jonas à Bíblia. Na compra da rádio, uma loucura, não tinha dinheiro nenhum, foi lá, fez vários cheques, sem fundo, só que não pagou a rádio. Na TV a mesma coisa, quando comprou a geradora em Aracaju, não tinha dinheiro nenhum, fez campanha e tal, pagou. E Deus sempre foi dando um jeito, mas a partir de um ato de fé do Monsenhor Jonas à Bíblia. Então, uma outra característica muito particular do Monsenhor, um homem de fé. Destaco ainda dentro desse aspecto outra coisa dele como homem de fé, de uma visão espiritual imensa. Aqueles que tiveram a graça de ir em Cachoeira Paulista, na chácara, já viram, ou no mínimo assiste pela TV e sabe onde é o centro de evangelização. O centro de evangelização ele é construído ali, é uma baixa, é como se fosse um buraco, literalmente. Por quê? Ali era um lugar onde passava água, tinha um riozinho ali, e beira de rio tem muito capim. E que se é beira de rio ali tem capim, ele mantém verde e tudo mais, independente do período. E tinha umas vaquinhas lá, a gente até brinca, a vaca do Diácono Nelsinho. Tinha umas vaquinhas lá para tirar leite e tal, e ficava andando por lá porque era um brejo, um lugar alagado que tinha capim. Todo mundo olhava lá, via essa vaca comendo capim lá nesse lugar. O padre Jonas olhava e via um grande, ele chamava assim no primeiro momento, um grande ginásio, onde muitas pessoas viriam, iam participar de evento, iam ser batizadas no Espírito Santo. Olha só a visão dele. Quem olhava como era um lago, uma vaquinha magra, coitada. Ele não enxergava a vaca magra meramente, o lago meramente, ele já contemplava aquele lugar lotado de gente fazendo experiência com Deus. E quando a gente chega lá no centro de evangelização,
sobretudo nos eventos grandes. Nós tivemos um recente agora, Osana Brasil, que a gente vê um lugar lotado de pessoas fazendo experiência com o Espírito Santo. Então, um homem de uma visão extraordinária, assim, espiritual. Ainda destaco uma outra coisa dentro desse aspecto dele como homem de fé. Um certo dia em Queluz, ele encontra um crucifixo todo quebrado, as mãos quebradas, os pés quebrados, assim na costela do Cristo, todo esfarelado. Ele olha para aquela imagem esfarelada, aquele crucifixo esfarelado, e ele começa ali, Deus começa a falar com ele. Deus pergunta para ele: Jonas, quer ser minhas mãos? Jonas, quer ser meus pés? Jonas, quer ser minha boca? E ali, com aquele crucifixo quebrado nas mãos, ele faz um momento de muita intimidade dele com o nosso Senhor Jesus Cristo. A partir dali, sobretudo, aumenta no coração dele o desejo pela salvação das almas, que diz: eu quero ser a mão de Cristo. Eu quero ser a mão de Cristo que tira os filhos dele do pecado, que tira os filhos dele das trevas. Eu quero ser os pés de Cristo que leva a boa nova. Eu quero ser a boca de Cristo que proclama a palavra dele, e assim por diante. Alguém que não tem fé olhar: esse Cristo quebrado, deixa eu jogar no mato, ou uma pessoa piedosa achar, já que é um crucifixo, deixa eu enterrar aqui num lugar digno, ou algo do tipo. Monsenhor Jonas não. Olha para o crucifixo quebrado, e Deus ali fala com ele concretamente, e aquilo serve para o seu sacerdócio inteiro. Tanto é que essa foto, ela é muito... Tem essa foto em vários lugares aqui na Canção Nova, inclusive até em quadro mesmo, que é para nós recordarmos isso, que nós, a partir dessa experiência com o Padre Jonas, temos que ser também a mão de Jesus, os pés de Jesus, a boca de Jesus. Então, de verdade, eu destaco o Monsenhor Jonas aí nesse sentido, como um grande homem de fé. Um homem que se lançou nas mãos de Deus e deixou Deus fazer aquilo que bem ele queria. O senhor falando do Padre Jonas, do Centro de Evangelização, Padre, eu lembro, em 2018, eu fui na Profecia do Avivamento, que foi uma inspiração que o Padre Roger teve, sabe? Isso. Então, desde então, sempre vou lá. E quem estava presidindo a missa de abertura? O Padre Jonas. E ele contou essa história que você contou. Sabe que ele contou que tinha esse riozinho, mas era um rio que a Companhia de Saneamento de São Paulo, a Sabesp, jogava algumas coisas ali, e todo mundo achava que ele estava louco. De repente, olha, o Centro de Evangelização. Na parte de baixo, é porque lá tem onde é o centro, e atrás do centro tem um senhor lá, que inclusive hoje trabalha até no saneamento básico da Canção. Ele disse: Padre, tem um cantinho atrás do centro que várias vezes eu pesquei. Ele pescava lá onde é o estacionamento propriamente. Eu pesquei aqui. Aí ele conta toda a história, já um senhor de idade já falando sobre isso. Mas para dizer que, de fato, o que o povo via ali é um riozinho ou até uma água quando era jogada até de esgoto mesmo, ele via muito além, já via as pessoas fazendo experiência com o Espírito Santo. A primeira pergunta que eu queria fazer, Padre, todos nós sabemos da questão da perseguição, do que está acontecendo, da lacração e tudo mais nos tempos atuais, né? As leis civis aí estão cada vez mais cercando e fazendo igual o parafuso quando você vai apertar com a porca. Você vai apertar para testar, para ver se o cristão de verdade vai espanar ou ele vai estar firme. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o que o senhor acha que está acontecendo no mundo para nós cristãos? O que vai desenrolar a partir de tudo isso que está se mostrando na atualidade? Uma primeira coisa, antes de... Embora já estou respondendo, mas eu quero dar um passo atrás e depois ir para frente. A perseguição, nós fomos olhar a igreja, ela nasceu perseguida, ela cresceu perseguida, ela se solidificou perseguida. E ela teve muitos mártires por causa de quê? Da perseguição. Tem como a igreja ser diferente disso? De verdade, não.
E quem falou isso? Foi o padre Helenildo? Não, quem falou foi Jesus. Se fizeram isso comigo, imagine com vocês. Se fizeram isso com o mestre, imagine com os seus discípulos. Então, Nosso Senhor já tinha alertado sobre essa questão. Em outro momento, sereis perseguidos em meu nome, vão pegar vocês, vão dar uma surra em vocês, vão levar, vão isso, mas fique tranquilo, que eu mesmo vos defenderei. Não se preocupe com o que falar, não. Aqui é tradução para Helenildo. Mas para dizer que a perseguição é algo que está intrínseco nesse sentido da própria igreja. Portanto, se tem algo que nós não devemos temer de jeito nenhum, é a perseguição. Esse é um ponto muito básico que aos poucos a gente está esquecendo. Que, por exemplo, não é cristão nós pedirmos para não ser perseguido. É cristão nós pedirmos a Deus a graça de permanecermos firmes na perseguição. Porque, é verdade, nós tivemos um tempo forte de perseguição no início ali das primeiras comunidades, aí depois de Constantino ali a coisa começou a maneirar, teve outros momentos fortes na história da igreja, tal, mas de modo geral, nos últimos anos, com poucas exceções em lugares bem particulares, em países particulares, era bem focada a perseguição, não era de forma generalizada. Porque no primeiro momento a perseguição era generalizada. Era em todos os lugares praticamente, a não ser numa cidade onde não tinha chegado ainda o cristianismo. Mas para dizer que o aspecto da perseguição, ele faz parte e ele continuará fazendo parte da vida da igreja. Mas é verdade que cada tempo há uma perseguição específica, há um modo de perseguição específica. E na nossa realidade hoje, quando se trata da perseguição nesse âmbito, a perseguição ela vem muito, sem dúvida, sobretudo dos poderosos. Foi assim lá no início, os reis, os imperadores e assim por diante, mas hoje da onde provém, digamos, a grande perseguição? De alguns presidentes, e alguns que já se tornaram ditadores e assim por diante, que ditam a regra lá de cima. Mas na nossa realidade de Brasil, nós já não começamos ainda de forma ainda míope, mas eu acredito que a coisa tende a crescer ainda mais, sobretudo vindo do judiciário. E isso é algo hoje que não é mais segredo para ninguém. O judiciário hoje é uma situação delicada a partir de leis que não deveria fazer e estão fazendo, decisões que não deveriam ser tomadas e estão sendo tomadas, e assim por diante. Para dizer que a perseguição, se a gente for pensar, está vendo proveniente daí. Mas, de qualquer forma, e eu acredito que é um ponto mais importante, até mesmo para a gente discutir aqui e falar, é que não devemos ter medo. Não devemos. E eu confesso a você, como sacerdote, eu tenho acesso ao coração das pessoas pelo próprio dom de confessar, a direção espiritual e assim por diante. Eu estou vendo as pessoas com muito medo. Padre, 2023, como é que vai ser? Padre do céu, como é que nós cristãos... Nananã. Aí o que eu sempre falo, e aqui é uma fala que eu já falei no particular, mas é possível falar em público. Deus está no controle. Mas não é uma frase pronta, não. É porque é verdade. Deus está no controle. Mesmo quando aparentemente não está, porque Deus está no controle. E outra coisa, existe... Deus, em hipótese nenhuma, ele quer o mal, ele deseja o mal. Mas também é verdade que Deus permite. E isso aqui eu estou falando até de teologia. Deus executa o mal? Não. Deus quer o mal? Jamais. Mas Deus permite? Sim. Por que Deus permite? Todas as coisas estão sob o seu controle. Todas as coisas estão sob o seu comando. Então, por que Deus, nesse sentido, tem permitido a perseguição? Seja fora do Brasil, mas é a perseguição que tem entrado na realidade nossa aqui, sobretudo quando fala de família, sobretudo quando se fala de defender o sexto mandamento. Nós já tivemos um bispo, não vou citar o nome agora, devido estarmos aqui no ar, mas nós tivemos um bispo na região, vou dizer só o estado, na região do estado de São Paulo, que foi multado, e uma multa alta, porque falou, por exemplo, sobre o sexto mandamento, da questão da homossexualidade e assim por diante. Multado. Foi lá, vários juízes, multou, deu uma multa, tal, depois recorreu, acabou ganhando. Mas no primeiro momento, uma multa e um desgaste tremendo
para o bispo. Não estou falando de qualquer pessoa, não. Estou falando de bispo. E nós temos casos particulares também de sacerdotes que já foram levados ao tribunal por uma homilia feita. Isso tem sido até um pouco comum ultimamente. Então, essa perseguição ela é real, ela está presente, e eu diria, de verdade, não estou sendo pessimista, não, ela tende a aumentar, ela não tende a diminuir. Essa perseguição, ela tende a aumentar. Porém, nesse cenário todo, uma coisa que é claro e tem que ficar muito evidente para nós: não tem medo, não vivemos com medo, pelo contrário, erguemos a nossa cabeça, estarmos firmes em nosso Senhor, viver uma vida sacramental em dia, uma vida de oração, uma vida de penitência, uma vida de jejum e vida que se toque, porque quem está conosco não é qualquer outra pessoa, não. Quem está conosco é o próprio Senhor. Mas que a perseguição é real, é concreta, ela já está acontecendo nas mídias, ela já está acontecendo de forma velada, nesse sentido, nas paróquias, nas dioceses, isso aí é inegável, sem dúvida. O Francisco perguntou ali, eu vou até aproveitar esse gancho que ele fez a pergunta, padre, se me permite. Você falou dos processos. Teve uma homilia do padre Zé Augusto, nós sempre acompanhamos o padre Zé Augusto, o Francisco comentou, né? A gente se conheceu, inclusive, por causa do padre Zé Augusto. O padre Zé Augusto dizia na homilia que nós não podemos ter medo de processo, de levar chicote e trair Jesus. Ele perguntou o que aconteceu com o padre Zé Augusto, mas não aparece mais. E sobre essa questão de processo que o senhor comentou, né, que é uma verdade. Nós, leigos, as pessoas que falam a verdade do Evangelho, como diz lá o livro de Levítico, né, não deitarás um homem com outro homem. Quem falou isso foi Deus, não foi nós. As cartas de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, vai falar lá que todos aqueles que cometem aquelas situações não vão herdar o reino de Deus, né? Até garante, é uma situação engraçada para nós, assim, ver, né? Mas as pessoas veem lá, fulano morreu. Aí vai o padre lá, faz a missa das Exéquias, faz a missa sétimo dia. A pessoa levou uma vida totalmente errada. E daí a gente percebe, assim, se você falar claro, a gente tem que ter condolência com a família e tudo, mas nós não podemos falar que a pessoa está no céu. Só que hoje a gente vê que as pessoas não gostam de ouvir a verdade. O que o senhor tem a dizer disso? Isso é verdade. E eu me pego o gancho do que o padre José Augusto falou e você citou ele agora. Diante disso, tem duas opções. Ou nós nos omitirmos e vivermos felizes para sempre, replicando com palavras, ou nós cumprimos a nossa missão, nosso papel. Não tem um meio termo, só tem isso. Ou omissão ou cumprimos a nossa missão. Se nós formos omitir, sendo sincero para você, eu tenho 2 anos e poucos de padre. Olha, a gente vive uma vida de padre tão tranquila, viu? Vai lá, celebra a missa, faz uma homilia bem light, tranquila, para ninguém falar nada. Você fala lá de Nosso Senhor, de Nossa Senhora, dos anjos, dos arcanjos. Vai em paz, Nosso Senhor vos acompanha. É tranquilo, viu? Vem para o confessionário, a pessoa fala os pecados, Deus te abençoe. Aí reza a oração de absolvição lá, Deus te absolve teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deu horário de almoço, almoça, dá uma descansadazinha, começa à tarde o trabalho de novo, aí se for o caso à noite celebra outra missa e vive tranquilo, viu? Porém, Nosso Senhor não nos chamou para a tranquilidade, Nosso Senhor nos chamou para nós sermos seus mensageiros, sermos seus profetas, sobretudo o sacerdote. Ele, por vocação, ele é um arauto, ele é aquele que fala, ele é a voz de Cristo. E a voz de Cristo que muitas vezes tem que corrigir, inclusive, as autoridades. Lembra quando Nosso Senhor chama Herodes lá de raposa? Ele não chamou ele de gente boa, não, viu? Olha que bacaninha esse... Não, ele chamou ele de raposa. Nosso Senhor, com os próprios doutores, os mestres da lei, Jesus pega pesado. Mas por quê? Jesus era mau? Jesus era ignorante, como usa na expressão popular? Jesus era irritado? Não, Jesus queria salvação. Então, quando falar a verdade, por quê? Porque tendo em vista a salvação das pessoas. Porque se elas permanecerem na ignorância, elas vão se perder. Então, aquilo que Jesus fez de ser severo, de ser duro, nós também devemos assim ser. E sem, nesse sentido, salvaguardar muito a nossa imagem. Porque a omissão salvaguarda a minha imagem. E tranquilo. Mas o falar a verdade, não. Eu coloco minha cabeça a prêmio.
Isso diante do contexto civil, mas também diante do contexto religioso, que nós temos as autoridades superiores a nós, e é necessário e normal ter. E tem muita autoridade que está superior a nós, que pensa diferente, que vê essa questão aí tudo social, política, isso aqui como se estivesse normal. Mas quando a gente compara com o evangelho, a gente vê que não tem nada de normal, não. A gente tem tudo anormal nesse sentido. Então, para dizer assim, que quem quer viver e pregar a verdade tem que se preparar para ser perseguido por isso. Não é possível você falar a verdade e viver uma vida tranquila. Não é possível. Eu tenho 2 anos de padre e posso afirmar isso para você por experiência, que nesses 2 anos eu já pude viver, mas também convivendo com o próprio padre José Augusto, lendo sem dúvida a história dos santos, vendo tudo aquilo que aconteceu na história da igreja. Então, quem quer pregar a verdade, defender a verdade, já se prepare para o martírio. Isso é fato. Não tem conversa, digamos assim. É real. E a gente conversa entre nós, até a gente brinca assim, eu, Francisco, por exemplo, né? A gente fala que o senhor é o discípulo do Padre Zé Augusto, que você fala a verdade mesmo. E a gente fica feliz porque a gente precisa ouvir a verdade, porque a verdade, ela dói uma vez só, mas ela liberta. A mentira que Satanás planta nas pessoas e não querer ouvir a verdade, passa a mão na cabeça. A gente vê muitas coisas, né, padre? Pastores da igreja, enfim, que, como o senhor falou, né, não falam a verdade, mas a verdade é o que vai nos libertar, como diz lá no Evangelho de São João, né? A outra pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte: Jesus fala da segunda vinda, mas antes dele virá a apostasia, um esfriamento da fé, a aparição do anticristo, sofrimento, perseguição e morte. O que é essa perseguição que está por vir, assim, que o senhor pode esclarecer para o povo? Porque hoje a gente vê que as pessoas, a maioria está brincando, as pessoas falam, você está louco, não vai acontecer isso não. E as pessoas estão dormindo, padre, essa é a verdade, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Você lembra quando, eu não vou lembrar agora o capítulo, mas é em São Mateus, quando o Senhor fala, quando o Filho do Homem voltar, Mateus encontrará fé sobre a terra? É uma pergunta que ela tem um significado profundíssimo. E olha só, Jesus lá atrás fez essa pergunta, quando o Filho do Homem vier, será que encontrará fé sobre a terra? Exatamente porque a humanidade passará. E aqui eu estou entrando num contexto escatológico mesmo, tendo em vista essa questão da segunda vinda, por um esfriamento da fé. E olha só, olha a palavra que eu usei, inclusive você também usou agora, um esfriamento. Não é nem um abandono, viu? Aí que tá. Eu não estou falando de pessoas abandonarem a fé. Também, viu? Tá dentro do pacote. Mas eu diria até mais do que abandonar a fé é o esfriamento da fé, que é tão perigoso e tão mal que coloca em risco a salvação quanto o abandono da fé. Que algumas pessoas já vão abandonar de imediato, outras não, vão simplesmente esfriar. É aquele católico que diz, quando der eu vou na missa. Quando der eu me confesso. Quando eu tiver tempo eu rezo. Esse tipo de católico ele já está frio, ele está morno. E olha o que no livro do Apocalipse Deus vai falar, o morno acontece o quê? É vomitado, ou quente ou frio, não tem um meio termo. Então, por isso que o esfriamento da fé, eu diria que é o maior mal que nós não iremos viver, viu? Nós já estamos vivendo. Esfriamento por parte de bispos, esfriamento por parte de padres, esfriamento por parte do clero de modo geral e do povo de Deus. Esse esfriamento na oração, esfriamento nos sacramentos, esfriamento no modo de acreditar nos dogmas. Aí você vê católico, rapaz, Nossa Imaculada Conceição, não é bem assim, Nossa não é bem imaculada, não. Assunta ao céu, Nossa Senhora não é bem assim que ela foi assunta ao céu. Aí começa a duvidar dos dogmas marianos, começa a duvidar dos outros dogmas de fé. Aí o que você vê aí é um esfriamento
na fé, que tem é um veneno. O esfriamento da fé é um grande veneno que tem matado muitas almas. Inclusive, eu uso esta expressão. E como eu vos disse, nós não iremos viver. Nós estamos vivendo. É raro. Eu vou usar, inclusive, essa expressão. É fácil você ver, e vou até citar aqui, um centro de evangelização lotado no Osana Brasil. Ou lotado o Rincão do Meu Senhor, que nós temos aqui na missão de Cuiabá, Várzea Grande. Ver os lugares lotados de pessoas participando de encontros, isso é tranquilo. Mas eu confesso a você que é raro você sentar com uma pessoa que está vivendo com autenticidade a fé. É raro. E aqui estou falando, é um sacerdote que está falando, que ouve confissão, que ouve e direciona espiritualmente, que tem acesso à alma, ao coração. Não estou falando que eu assisti no jornal. Não, estou falando de pessoa, alguém que tem acesso ao coração das pessoas. Dificilmente, tanto é que eu fico encantado quando eu sento para atender a confissão de um jovem, que ali a confissão dele é sincera. Padre, eu estou lutando para viver a castidade, eu não quero que a impureza dentro do meu namoro, não, meu noivado. Onde eu atendo um casal de padre, nós estamos lutando para viver a fidelidade. Padre, nós rezamos como família, eu reúno os filhos para rezar. É raro, raro. Agora, ter multidão participando de missa, multidão ouvindo pregação, isso aí é tranquilo. Para dizer que o grande problema não é abandono da fé. Pessoas que não estão indo mais na igreja. Também, sem dúvida, tem lugar que diminuiu muito a participação das pessoas na igreja, sobretudo depois da pandemia e aquela, infelizmente, regra diabólica que teve de fechar as igrejas e tudo mais. Mas a minha preocupação como sacerdote, sendo sincero para com você, não é nem se as igrejas estão cheias. Essas igrejas estão cheias de fé. Porque cheias de gente estão, viu? Estão. Com raras exceções, mas as igrejas estão cheias. Os centros de evangelizações aí da vida estão cheios. Os rincões estão cheios. Os ginásios estão cheios. Pode ver. Mas a fé desse povo não é essa fé a qual nosso Senhor espera e deseja, não. E isto é preocupante. Nós já estamos vivendo essa dimensão. Então, se a gente for calcular daquilo que Jesus falou, do que viveria, de perseguição, esfriamento da fé, isso e aquilo, na prática, as coisas já estão acontecendo. É verdade que não dá para a gente ler todos esses acontecimentos e dizer, ó, é a semana que vem que Jesus vai voltar. Primeiro que a igreja há uma condenação desse aspecto, uma condenação justa, que não tem como saber se é nesse milênio, se é no segundo, no terceiro, no quinto, no décimo. Não, só sabemos que ele virá. Essa expectativa nós devemos viver. Porém, é possível afirmar que muito, 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 muito daquilo que Jesus disse que iria acontecer, já está acontecendo. Coisas que precisam acontecer, sem dúvida, nós podemos olhar e dizer não aconteceu. Mas a maioria não. Sobretudo esse aspecto do esfriamento da fé, mais do que propriamente do abandono da fé. Entendo, padre. E é engraçado assim até... Engraçado não, é uma coisa que a gente percebe, mas a gente fica olhando, observando assim, que as pessoas não estão dando o devido valor à Eucaristia. Por exemplo, eu tento viver uma vida coerente com Deus, né? A cada 15, até menos de 15 dias eu me confesso, tento viver uma vida corretamente com os sacramentos, uma vida diante de Deus coerente, né? Mas o que eu percebo assim é que de cada 100 pessoas que vão na missa, 200, ou a igreja cheia, se tiver 5, como diz até o padre Paulo Ricardo, se tiver 5 pessoas comungando em estado de graça, é muito. As pessoas aí que tá. Sacrilégio. Sacrilégio. E eu queria perguntar para o senhor também o que é o final dos tempos que Jesus fala e o que haverá a partir da igreja, a partir desse final dos tempos. Que a gente percebe o seguinte, eu só vou entrar aqui nessa parte que eu vou perguntar. Nós temos a aparição de Nossa Senhora em Fátima, em Portugal, que já foi... a igreja já avaliou e acolheu. Temos 2 que estão sendo estudadas, mas a princípio são verídicas também, que é onde Padre Pio ia, que é Nossa Senhora, apareceu em Garambandal, na Espanha, e também em Medjugorje, lá na Bósnia, né? Na parte da região dos Balcãs.
que também a igreja tá verificando as aparições, mas ela tem todo um zelo, um cuidado, mas a gente percebe que são coisas, realidades verdadeiras. Olhando para essas aparições, Padre, olhando para o final dos tempos, o que vai acontecer? O que o senhor tem a dizer para nós desse final dos tempos que Jesus fala? O que vai acontecer com a igreja? Eu repito uma palavra que eu falei anteriormente, porque ela é base para a gente falar sobre a questão da escatologia. Não dá de nós, nominarmos muito nesse aspecto dos pormenores do que acontecerá. Embora a própria Sagrada Escritura, pela boca do próprio Jesus, falou sobre a questão, quando ele usa lá, as estrelas cairão do céu, o céu vai ser abalado, e todo aquele contexto bíblico que nosso Senhor fala, a fé será abalada, perseguição, o pai contra o filho contra o pai, e tudo aquilo que já é de conhecimento nosso. Embora exista isso, é real, não é uma ficção, não é uma construção de texto, é real, só que de verdade não dá para se prender bem nesses detalhes, nos detalhes escatológicos de como acontecerá. O mais importante, e aqui que está a pregação da igreja, é que acontecerá. Tanto é que qual santo, olha só, e quem é a nossa referência na igreja? São os santos. Me diga um santo que falou sobre, nesse sentido do detalhe. O santo não se prendeu no detalhe. Ele se prendeu no que é importante. O que é importante? Se preparar para esse dia. Se preparar para esse momento. O próprio carisma cancional. Preparar um povo bem disposto para a segunda vinda de Jesus. E aqui eu faço referência ao nosso amado pai fundador, Monsenhor Jonas, que agora já entende muito bem isso, que ele pregou, já entende porque está lá. O próprio padre Jonas, e isso tem pregação, tá? Eu posso verbalizar sem nenhum problema, ele falava, olha, eu verei a vinda, eu verei Cristo vindo. Cristo virá, e eu quero estar vivo. E em algum momento ele dizia, eu estarei. Não era nem querer estar vivo, ele dizia, eu estarei vivo. Um momento de empolgação, de falar sobre a segunda vinda de Jesus, e assim é por diante. Mas para dizer que, só para citar que mesmo na santidade do padre Jonas, isso é inegável, existia um desejo dele ver o Cristo e até medo dele não morrer antes de Cristo vir. Porém, a base da pregação do padre Jonas, isso foi um momentozinho, mas a base mesmo era que ele tinha era estar preparado para a vinda de Jesus. E ele, olhando para a vida dele, ele esteve preparado. Recebeu a unção dos enfermos várias vezes, se confessava sempre que necessário. Eu, como filho dele, sacerdote, tive a oportunidade de algumas vezes confessar ao Monsenhor Jonas, sobretudo no período da pandemia. Eu, no meu primeiro ano de padre, eu era aquele que auxiliava o padre ali para celebrar a missa quando ele não podia. E como eu tinha acesso diretamente lá, e no tempo da pandemia não tinha aquele fluxo de gente na casa e tudo mais, eu era, por um período aí, o confessor do Monsenhor Jonas, a Bíblia nesse sentido. Mas eu quero frisar aqui isso, um homem que estava o tempo todo preparado. Jesus vindo hoje, ok. Se ele vir amanhã, tá bom. Se ele vir um mês que vem, tá ótimo. Vai dizer assim que é melhor nós nos prendermos mais a preparação em si do que os detalhes. E na história da igreja nós tivemos aí o milenalismo nesse sentido, que é nesse milênio que Cristo vai vir. Nós tivemos mais no âmbito protestante, vai ser agora 2000, e de 2000 não passa. E passou, nós estamos em 2022. Ou seja, não dá para se prender no ano e nem no modo. Uma coisa é verdadeira, existem sinais, e alguns sinais que Cristo falou, alguns sinais, inclusive, que o Cristo falou, seja na Sagrada Escritura, ou falou pela boca de Nossa Senhora nas aparições, e você citou algumas aí, Garabandal, Fátima, Lourdes, e assim por diante, ou até Messimbres, mais próximo de nós aqui no Nordeste. Deus falou através da boca de Nossa Senhora de alguns acontecimentos dizendo que estava próximo. Então não dá também para a gente dizer assim, está muito distante. Eu não diria que está muito distante. Padre, esse ano, não vai nem entrar 2023, ou se não é 2023. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas olhando para o que Jesus já falou na Sagrada Escritura, olhando para o que ele já falou através da boca da sua mãe, que está lá com ele, viu? Nossa Senhora está lá com ele. Ela não está no outro canto, não. Então, queira ou não, isso não
nós podemos dizer nesse sentido, aos poucos, tudo está se cumprindo. Então, se tudo está se cumprindo, significa que a vinda de Cristo está próxima. E nós devemos viver a nossa vida crendo nessa proximidade da segunda vinda de Cristo. Por quê? Vamos lá, voltando um passo atrás para entender melhor. As primeiras comunidades. Teve um momento que eles não queriam nem casar, não queriam nem possuir bens, porque diziam, Jesus vai voltar para que casar? Para que possuir bens? Aí toda a pregação de Paulo vai dizer, não, não é bem assim, vamos esperar, ele virá, mas vamos continuar vivendo a vida normal, porém uma vida na graça. Então, para dizer assim, que não dá para se prender nos detalhes, embora, eu repito, são reais, concretos, deve ser levado em conta. Aquilo que Nossa Senhora revelou, mas sobretudo aquilo que saiu pela boca do Cristo. Mas se prender não nisso, se prender no estar preparado. Porque o Senhor ouvindo hoje ou amanhã, o importante é o nosso coração estar em Deus. Teve o senhor falando assim, eu lembrei de uma coisa, até uma senhora aqui, da Renovação Carismática aqui da minha diocese, nós conversamos bastante sobre essa questão das aparições de Nossa Senhora, em Garabandal e Medjugorje, muito, né? E ela falando assim, essa aparição de Simples também, que falou sobre o comunismo, as coisas que vão entrar no Brasil e tudo. Mas ainda assim, apesar de tudo, a gente percebe que o marxismo está muito forte culturalmente, a gente percebe uma sociedade hoje de homens e mulheres muito fracos, né? E eu vejo assim que, ela falando assim para mim, né, que o Brasil é a menina dos olhos de Deus, né? E eu lembrei que o Frei Gilson, uma vez, ele partilhou, né, numa pregação, eu estava na profecia do Avivamento da Canção Nova, e ele estava falando, acho que foi em 2019, 2020, eu não vou lembrar agora a certinho, foi antes da pandemia, 2020 teve ainda que eu fui antes da pandemia. E ele falando que ele foi para Portugal pregar, e aconteceu umas situações lá, acho que foi em Portugal que ele foi, e depois ele testemunhando também o Padre Roger, e ele dizendo que é do Brasil que vai sair o último avivamento para o mundo antes da volta de Jesus. Por isso a inspiração que o Padre Roger teve da profecia do avivamento, né? E eu creio nisso porque a gente percebe, Padre, hoje na Europa, na França, os muçulmanos, o Dom Adair, falei com ele ontem, numa live também, e conversando com outros padres, outras pessoas, outros leigos, né? A gente percebe, eu tenho um colega de trabalho que foi para a Europa agora recente, a passeio no verão europeu em julho. E eles comentam para mim que as igrejas estão virando bar, estão virando motel, estão virando casa de prostituição, abandonando. Na França, as igrejas grandes que tem lá, por exemplo, a Catedral de Notre Dame e outras, se você vê 10 pessoas na missa, é muito. E os muçulmanos então, estão entrando com força na Itália, na Espanha, na Alemanha, em Portugal também, e nós vemos o nosso país ainda ser preservado. Até o Padre Zé Augusto falou uns dias na homilia, né? E o Dom Adair também falou que não vai levar 20 anos, né? Os católicos não estão tendo filhos, estão demorando a casar, não querem mais ter filhos. E os muçulmanos, quando casam, eles têm 8, têm 10, têm 12, têm 20 filhos. E essas crianças vão se crescer e culturalmente e também pela religião vão colocar o Islã dentro da Europa, do continente e tudo mais, né? E o Brasil ainda está sendo preservado disso. O que o senhor tem a dizer sobre essa questão aí, até que citei do Frei Gilson, do Padre Roger, desse avivamento que saiu da nossa nação, assim, Padre? Eu tenho muita proximidade com o Padre Roger Luiz, né? É alguém que sempre nós estamos juntos, conversando, sobretudo quando eu estava em Cachoeira Paulista, de modo especial, nós tínhamos muito momento, assim, de sentar à mesa e conversarmos sobre esse assunto. E, sem dúvida, estou muito tapado dessa realidade. Inclusive, até um parênteses, no mês de julho, nós vamos ter aqui na nossa missão o acampamento Profecia do Avivamento. Vai estar o Padre Roger, vai estar eu, o Padre Joaquim, está promovendo aqui na missão. Mas fecha parênteses. Só para dizer que essa realidade, nós olhando do ponto de vista espiritual, que não é cálculo matemático não, e nem adivinhação, é olhando por aquilo que Deus tem colocado no coração de muitos padres, e isso em momento de oração e tudo mais, que de fato isso é uma
realidade, o Brasil ser esse modelo de avivamento para o mundo. Como eu vos disse agora, é verdade que tem um esfriamento, mas também é verdade que há um avivamento. No mesmo momento desse esfriamento por uma parte, há um avivamento por uma outra parte muito grande. E o que e aí é inegável essa questão, que esse avivamento ele é proveniente da espiritualidade carismática. Isso não é, aqui eu não estou nesse sentido puxando saco nesse sentido para os carismáticos, uma vez que eu sou carismático, usando essa palavra um pouco mais baixa nesse sentido. Mas é uma realidade. Então, qual a espiritualidade que está avivando, inclusive, as próprias paróquias? É a renovação carismática. Pode ver, onde tem um grupo da renovação carismática avivado, ele aviva toda a paróquia. Ele movimenta as outras pastorais. Mas também é verdade que a paróquia que não tem nada da renovação carismática, e aqui é uma afirmação, não é uma suposição, a paróquia, os movimentos parece que a coisa não flui, o fogo parece que não pega. Você senta com o movimento, está todo mundo desanimado. Mas onde tem a renovação carismática, ela consegue colocar fogo em todos os outros movimentos. E aqui eu estou falando de uma verdade que não pode ser negada. Pode calcular onde é que a renovação carismática está, isso dos grupos que estão de fato avivados, ligados à renovação carismática, vivendo a espiritualidade própria dali do Espírito Santo, de usar os dons, os carismas e tudo mais, coloca fogo nesse sentido em toda a paróquia. E como, graças a Deus, nós temos muitos grupos avivados, esses grupos avivados têm avivado o país inteiro. Inclusive o próprio grupo aí do padre, que o padre Roger é um dos que está à frente, chamado Profecia do Avivamento, tem feito, por graça de Deus, esse trabalho de avivar o país. E é um trabalho nesse sentido de formiguinha. Tem crescido cada vez mais. Então não tenho dúvida que, por graça de Deus, com todas as limitações e tudo mais, mas o Brasil, ele tem sido e continuará sendo esse sinal de um verdadeiro avivamento para o mundo. Tanto é, antes, vamos lá, na prática, a Europa mandava sacerdote para cá. Eu, que não sou tão velho nesse sentido, tenho 33 anos, convivi muito com padres da Alemanha, padres da Itália, padres de outros lugares da Europa, de modo geral, ou do estrangeiro, padres estrangeiros, de modo geral, não só da Europa, mas sobretudo da Europa. Hoje não. Hoje, qual padre que está vindo da Europa para assistir o Brasil? É o Brasil que está mandando padre daqui para lá. Inclusive, nós, padres da Canção Nova, nós estamos na Europa. E cada vez mais estamos crescendo na Europa, dentro do possível, mandando padre para lá. Olha só, isso já é um sinal. E eu estou falando de um aspecto da Canção Nova. A Obra de Maria tem mandado padres, outras congregações têm mandado os padres para a Europa. Tem sido exatamente o inverso. Antes a Europa que mandava. Agora nós, Brasil, que estamos mandando para a Europa. E nós estamos indo daqui para lá com um jeito carismático. Não é com jeito carismático. Ou seja, vou usar aqui de uma analogia, uma fogueira tirada daqui e colocada lá. Essa fogueira tende a chama a crescer cada vez mais. Então, de verdade, eu creio nisso, acredito, acompanho, estou dentro desse movimento, desse envolvimento aí do Brasil ser esse sinal de avivamento para o mundo. E, como eu sou Canção Nova, mas ainda nesse sentido, há uma particularidade de carisma, porque o Padre Jonas quis isso. E todo mundo que tem um pouco de proximidade marca Canção Nova sabe que esse aspecto do avivamento é desejo do Padre Jonas, tanto é que, sobretudo nós padres, ele disse, para ele é inegociável um padre Canção Nova não ser carismático. Para o Padre Jonas não encaixava, e várias vezes eu ouvi da boca dele isso, e tem o documento que ele fala sobre nós padres, o que ele dá ênfase: todo padre Canção Nova tem que ser um padre cheio do Espírito, portanto, carismático, que usa dos dons, que usa dos carismas. Isso ele é incisivo, né,
nessa questão. Aqui na nossa missão, por exemplo, nós temos uma missa que a gente chama Missa Votiva São Bento, que é a missa carismática. Toda segunda é quase 2.000 pessoas. Independente se é eu, se é o padre Joaquim que celebra, outro padre que a gente convida, mais de 1.000 pessoas estão aqui conosco no Rincão do Meu Senhor, com esse jeito avivado que nós temos como Canção Nova, de levar as pessoas à experiência com o Espírito Santo, o uso dos dons, pessoas que são curadas fisicamente, pessoas que são curadas espiritualmente, que estão longe de Deus, e pessoas que não voltam, mas a partir deste avivamento. E não estou falando, eu estou citando aqui Cuiabá porque eu estou aqui, mas tantos lugares espalhados no Brasil que se vive esse avivamento e que vai fazendo com que as paróquias, os municípios do lado, é como se fosse um fogo que literalmente vai sendo estendido. E quando as pessoas vêm da Europa, elas conseguem perceber isso. Nós que estamos aqui, parece que o mundo todo é igual a nós. Quando a gente sai, a gente vê que não é bem isso. Como o exemplo que você deu agora há pouco, lá na Europa, de algumas igrejas virarem museu. Outras estão totalmente desativadas. Outras entregues ao governo porque são patrimônio, não sei o que das quantas, isso e aquilo. Mas não tem igrejas mais cheias. Você ter um lugar com 15 pessoas, para nós é como se o centro de evangelização estivesse lotado. Então percebe a diferença? E para nós hoje uma igreja está cheia, a coisa mais comum. Nós irmos numa igreja e ela está vazia, que a gente fica, o que está acontecendo? Cadê os fiéis daqui? Nós não estamos acostumados com igreja vazia. Nós estamos acostumados com igreja cheia. Então essa igreja cheia, com todas as observações, inclusive, que eu fiz agora, mas diz de uma igreja no Brasil que é, e com a graça de Deus continuará sendo modelo para a igreja do mundo nesse sentido. E pelas próprias profecias provenientes, inclusive, de aparições de Nossa Senhora, nós percebemos isso, que há uma direção de Deus para o Brasil, e essa direção de Deus para o Brasil se estenderá para o mundo. Eu ousaria dizer desse jeito. O Frei Gilson, inclusive, né, ele falou na pregação, ele deu um testemunho depois, eu não vou recordar quando ele falou, tá, padre? Mas a gente sabe das informações. Uma pessoa lá em Portugal perguntou para ele, lá no Brasil vocês estão prontos? Então, o povo de oração já sabe que vai acontecer o final dos tempos, que Jesus vai vir, e eles sabem que depende do Brasil, porque o Brasil, como disse para o senhor, é a menina dos olhos de Deus, né? O Brasil, apesar de estar acontecendo muita coisa errada, existe um selo, uma proteção da Virgem Maria de Deus sobre nós para impedir que o mal domine por completo, né? Uhum. E a outra pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte: passamos a pandemia, nós vemos as pessoas ainda com medo, mas na pandemia eu conheço gente que ia beber cachaça no bar e tal, mas você não podia encostar a mão, sai de perto de mim. Pessoa que fazia festa escondida, né? Até tem pessoas na igreja, não vou citar nomes, mas a gente percebe, né, de alguns lugares, algumas paróquias, comunidade, que a pessoa ia para a comunidade, máscara, né, pode alguns dizem, né, passa álcool gel na mão e não toca em mim. Mas tinha churrasco com 100 pessoas sem máscara dentro de casa, né? A pergunta que eu vou fazer para o senhor: a pandemia passou, nós estamos vivendo hoje, até conversei com um diácono da nossa diocese recentemente, nós estamos vivendo uma falsa paz. O que o senhor tem a dizer sobre essa falsa paz que nós estamos vivendo? Porque eu converso com pessoas na área de medicina, que conhecem pessoas de fora, tem coisa acontecendo em outros países, né, na China e em tantos outros países aí que o pessoal tá falando, mas ele está escondido. Só que está tendo essa sensação de falsa paz. O que o senhor tem a dizer disso? Que, inclusive, estão falando que vai vir coisa pior do que a pandemia do coronavírus que a gente viu, né? Mas essa sensação de falsa paz, padre. Eu diria o seguinte sobre esse ponto. Eu vou no outro canto, depois eu volto. Que é o seguinte. Hoje não vai dar a gente entrar nesse pormenor, para não se estender também exageradamente. Está dentro aí de uma questão chamada nova ordem mundial.
Então, o vírus, o coronavírus, e cada vez mais isso está muito explícito, que o coronavírus, o Covid-19, ele está dentro, por incrível que pareça, desse contexto da nova ordem mundial. E eles tinham tentado de outras formas, na economia, isso e aquilo, deles dominarem o mundo. E não tinha dado certo. E eles fizeram um testezinho na área da saúde. E eles viram que dá super certo. Se tem uma forma de controlar as pessoas é na área da saúde. Olha, você vai adoecer, portanto vai morrer. Opa, eu não posso pegar esse negócio, eu vou adoecer e vou morrer. Então deu muito certo. O controle social por meio da saúde funcionou com força. Então, se funcionou com força, tu acha que eles vão abrir mão disso? Aí sim, nesse sentido, nós temos que se preparar. E aqui eu não sou padre, como é que fala? Profeta da desgraça. Não. Mas aqui preparar para coisas, infelizmente, piores, que está ligado a essa questão da nova ordem mundial, que eles vão colocar para poder controlar. O que eles mais querem é o controle social. E como esse controle social ele vai acontecer? Exatamente por meio da área da saúde. Porém, aquilo que o próprio Evangelho fala, eles são astutos. Astuto mesmo é como se fosse uma serpente. Então, no momento certo, eles vão agir. Como no momento certo, eles agiram quanto a essa realidade da pandemia. Tanto é que você viu que existia uma enfermidade, uma doença real, concreta, parentes nossos faleceram, pessoas próximas a nós faleceram, tudo isso real, não estou falando de uma ficção. Porém, teve também algo que extrapolou a realidade. E hoje não dá mais de negar isso. Eles colocaram um medo tão grande nas pessoas, tão grande, como se o Covid-19 fosse dizimar a humanidade. E não foi verdade. Existiam doenças mais graves, que morreu mais pessoas do que propriamente o Covid-19. E eu estou falando aqui de número, fatos, o próprio aborto, por exemplo, outra doença que as pessoas morrem muito, de infarto, problema cardíaco, câncer. Mais do que provavelmente o Covid-19. Calma aí, por que todo mundo se voltou para o Covid-19? Então perceba que não há uma consonância com a verdade, uma harmonia com a verdade. Há um medo colocado nas pessoas para que elas sejam dominadas. A funceira, como a gente fala, a funceira, na verdade, a máscara, é verdade que é uma proteção, mas também é verdade que é um exagero. Tanto é que se for... Aproveitando que você está falando, não entra na minha cabeça. Eu vou falar o senhor sacerdote, mas não entra na minha cabeça. O senhor vai lá, entrega a hóstia para a pessoa. Ah, você vai entregar a Eucaristia para a pessoa e vai passar o vírus? Padre, isso é absurdo, não é? Coisa desse tipo para frente, infelizmente, nós vivemos e em alguns lugares ainda estamos vivendo nesse sentido. Mas de qualquer forma, o ponto aqui que eu destaco, que houve um exagero pensado, não foi um exagero acidental. Não, estou falando do exagero pensado. Como é que iria controlar? Qual foi o maior vírus mesmo? Não foi nem o Covid-19, foi o vírus do medo. Tanto é que tem gente que está com medo até hoje. E eu estou acompanhando, atendendo essas pessoas. Se você deve conhecer psicólogo, tanto de pessoas que estão indo no psicólogo depois da pandemia. Então, a segunda pandemia que nós estamos vivendo é do medo. As pessoas estão em pânico. Algumas já tinham sintomas, só que outras desenvolveu por causa da ida, sobretudo da grande mídia, colocar medo, e para falar medo tomou conta das pessoas. Então, isso é inegável também, esse ponto que agora nós estamos falando. Então, de fato, existe essa certa paz, por enquanto, nesse sentido, porém, a gente nunca deve confiar nas pessoas. Passaporte sanitário, olha só, que coisa mais linda, passaporte sanitário, meu Deus do céu. Olha, Jesus de Nazaré, mais paciência em diante de tudo isso, mas sobretudo prudência. Porque qual é a realidade de prudência? As pessoas que nos querem mal, nós estamos às vezes confiando nelas.
Nós estamos confiando em mentiroso. A pessoa que quer simplesmente lucrar, nós dizemos, não, a minha saúde eu confio a você. As grandes empresas de vacina, tu acha que elas estão querendo cuidar da nossa saúde somente? Ou elas estão querendo lucrar? Padre, só um detalhe assim, falando disso, né? Eu percebi o seguinte, até nas homilias, né? Eu não concordo muito com isso, porque quando a gente tem um encontro profundo com Jesus, com Deus, a gente percebe que não é verdade. Mas em Deus usar a vacina, padre. Eu sei que a gente tem que tomar vacina e tudo, mas a vacina não é Deus. E colocaram a vacina como um Deus. Idolatria. O senhor lembra disso? Como se fosse a única solução. E depois viu que não era bem assim. Existia nesse sentido uma certa imunidade, mas não era tudo. É a questão de encontrar o justo meio nesse sentido. Porque se a ciência também apresenta algo que há uma possibilidade de cura, é viável. Qual foi o extremo da questão da vacina? A obrigação. Aí a obrigação, aí entrou essa questão do passaporte e tudo mais. Porque deixar livre, de fato, não é um problema em si. Olha, existe essa possibilidade, a ciência conseguiu chegar até aqui e deixar livre escolha. Mas quando veio a obrigação, aí não, a exigência tem que ter e tudo mais, aí fugiu do pensado. Aproveitar que eu vou fazer a última pergunta. Antes de fazer a última padre, só um detalhe, padre, que eu quero perguntar para o senhor. Eu tô com 32 anos, né? Então muitas coisas assim eu vi na escola, coisas erradas com relação ao marxismo, controle, e na faculdade também algumas coisas tendenciosas. Hoje, com a experiência de vida e com a maturidade espiritual, a gente vê que as pessoas são enganadas facilmente, né? E a gente percebe assim que a nova ordem mundial está aí. Ela tentou coisas lá nos anos 2000, nos anos 90, que o padre Jonas falava, que ia ter moeda única, e coisa lá toda. Você lembra daquelas pregações do padre Jonas, né? Eu vi todas. Do anticristo e tudo mais, né? Então, segundo a gente percebe, olhando até as Sagradas Escrituras, aparições de Nossa Senhora, para Jesus voltar, é necessário que o anticristo apareça, que vai se passar um político. Existe uma profecia de uma santa da igreja, não vou me recordar o nome dela, do ano 1400, 1500, que ela disse que o anticristo vai surgir de uma região de 2 mares. Essa região, até onde eu pude estudar, é a região ali da Turquia, a região de Israel, aquela parte ali. Vai ser dali que vai surgir o anticristo, que vai ser uma pessoa que vai se passar por Deus, por Jesus, como salvador do mundo inteiro, né? E a gente percebe que o coronavírus, né, que surgiu, o Covid, foi lançado pela nova ordem como uma situação de acelerar o processo para a implantação do reino do anticristo. E a gente percebe também que agora tem a agenda da ONU, né, de 2030, que está apontando para muita coisa, e as perseguições. E eu vou falar disso agora e vou entrar com a última pergunta para o senhor responder. Como estar vigilante, preparado para o final dos tempos, com todas essas coisas que eu citei para o senhor, da nova ordem, da agenda de 2030 e das coisas, e a gente percebe muita gente dormindo. Olha, eu não vou entrar muito em pormenor sobre essa questão, porém eu vou falar uma coisa que escandaliza alguns, embora eu já conheço pessoas que estão fazendo isso concretamente, e da minha parte, sendo sincero, eu estou 100% a favor, não é nem 99% a favor. Existe uma profecia do padre Jonas, eu repito, não vou entrar em detalhe, até mesmo por causa que não é a última pergunta, e eu tenho um compromisso também daqui a pouco. A gente pode depois, se for o caso, uma live específica, ou um vídeo específico sobre essa questão. Porém, o cerne da coisa eu vou falar, mas é um pouco impactante, que chegará um momento, e esse momento não está longe, que aí eu me pego agora a profecia do nosso fundador, que eu considero, sem dúvida, um grande profeta. Que nós não vamos comprar e não vamos vender. Pega essa frase aí, eu vou contextualizar agora e vou ter que falar da vacina, que me custou muito. Essa vacina, quando eu me posicionei. Mas só um detalhe, padre, além da vacina, existe o chip, que inclusive no livro do Apocalipse vai dizer, já tem esse chip do tamanho de um grão de arroz. Já é e as únicas partes do corpo humano que aceita o chip, que está no livro do Apocalipse, é verídico, só funciona na testa
e no pulso, na mão direita. Correto. Que é a professora. Isso é, que é a nanotecnologia, já é real já. Não é uma ficção, Já é real. real. Vamos lá. O passaporte sanitário, que hoje nacionalmente não é obrigatório, com mínimas exceções para algumas coisas. A pessoa, por alguns lugares, ela não entrava se ela não tivesse o passaporte, correto? Fora do país, ela não saía fora do país se ela não tivesse o passaporte. Ela tinha que se manter no seu país, ou na sua cidade, ou na sua casa. Ou seja, existia um impedimento dela se locomover, um impedimento dela se socializar. Vamos lá, numa outra coisa dentro dessa mesma. A máscara. Chegou um determinado momento, para entrar em qualquer lugar público, você era obrigado a estar de máscara, correto? E se você entrasse sem, não era nem a polícia, não era nem o Estado que iria obrigar você. Quem era que ia obrigar? A própria pessoa que está dentro do supermercado, talvez até seu vizinho. Ia obrigar você a colocar máscara, senão as próprias pessoas iam retirar você, por exemplo, de dentro do supermercado, de dentro da missa. Teve mesmo caso de dentro da missa. Ou seja, pegando aí tanto o aspecto da vacina quanto o aspecto da máscara, se tornou tão obrigatório a ponto, se ou você era vacinado ou você estava de máscara, você era retirado do ambiente. Então pega isso aí que eu estou falando de real, que aconteceu e tudo mais. Pega agora a profecia do Padre Jonas. Vamos unir as duas coisas, meio de forma rápida, mas vamos unir. Um dia diz, vai chegar um momento que nós não vamos nem vender e nem comprar, a não ser se estivermos ligados ao sistema. Mas quem se recusar ao sistema não vai comprar, nem vai viver, nem vai vender. Esse dia, de verdade, não está longe. Daqui a pouco vai ser obrigatório usar esse chip. Nós vamos se submeter ao chip, só que se submeter a esse chip, significa se submeter ao sistema. Só que não se submeter a esse chip significa você não ir no supermercado, você não ir no shopping, você talvez, vai chegar um dia, você nem transitar na cidade. E nós já estamos vivendo isso na China, viu? Não estou falando coisa que vai acontecer daqui a ano, estou falando coisa na China, onde quem não se submete ao governo, no aspecto sanitário ou algo do tipo, tem um lugar para esses revoltados. Aí entra essa questão, nós vamos se submeter ao sistema e tudo tranquilo, ou nós vamos dizer não ao sistema? Aí diz na palavra, Padre, que quem aceitar o sistema traiu Jesus. Que aí ou você vai ficar com o Estado ou vai ficar com Jesus, não vai ter meio termo. Aí qual o meio termo que existirá? E aqui eu estou falando de algo concreto, até mesmo da profecia do Padre Jonas. As pessoas que estiverem na zona rural, elas vão poder plantar, colher e sobreviver independente do sistema. E aqui eu não estou falando de se esconder, porque não é possível na tecnologia hoje alguém se esconder. Não, o governo vai saber que vai existir uma comunidade lá na roça que está sobrevivendo do plantio, isso e aquilo. Porém, essas pessoas que não têm o passaporte ou não têm o chip, elas não vão ter acesso à cidade, não vão ter acesso à faculdade, não vão ter acesso à escola, não vão ter acesso à saúde e assim por diante. Esse dia chegará e não está longe. O que algumas pessoas estão fazendo prudentemente, e eu faço questão e não escondo, sou a favor. Algumas famílias estão comprando sítio, se preparando para quando esse momento chegar. Ou para si, ou quando para os seus filhos, seus netos, algo do tipo. Mas eu acredito que esse aspecto de nós termos que nos refugiarmos em sítio e vivermos de lá, porque não seremos aceitos na cidade por causa do sistema, isso aí não está longe. Padre, é 1 ano, 2 anos, 20 anos, 100 anos? Não sei. Mas que a brevidade dessa questão está muito perto. Porque existirá uma obrigação, ou nós sermos fiéis a Deus ou fiéis ao Estado. Não vai ter meio termo. Só um detalhe, você falando, Padre, eu digo para você que está muito perto. Vou dizer o porquê. O senhor sabe que Padre Pio era santo, né? Não há dúvida disso. Sabe onde Padre Pio ia e todo mundo achava que ele estava louco? Lá em Garambandal, na Espanha, onde apareceu a Virgem Maria. Correto. A vidente, a Conchita, ela disse o seguinte, quando Nossa Senhora apareceu, que vai ter o anúncio do castigo e tudo mais. A Conchita tem 75 anos aproximadamente.
lá nas aparições diz que vai acontecer as situações no ano par, que vai ter um anúncio do castigo e depois todas as coisas que de acordo com a Sagrada Escritura e as aparições de Fátima e outras que a igreja já reconheceu, de Lourdes, né? E de tantas outras que Nossa Senhora já apareceu. Da medalha milagrosa também, agora me fugiu o nome, acho que é Catarina de la Borré, né, se eu não me engano. Então, lá o Espírita fala disso. E Nossa Senhora falou para ela o seguinte, que as pessoas que viriam acontecer os acontecimentos seriam os filhos dos filhos daquelas pessoas daquela época. Eu sempre comparo o seguinte, tem o meu pai que é vivo e tem meu avô, o pai do meu pai que já é falecido. O pai do meu pai, meu avô, meus avós, mas dizendo tanto parte de pai quanto de mãe, eles na década de 60, eles já tinham todos os filhos. O meu pai, ele tinha aproximadamente tinha uns 5, 6 anos de idade nessa época. E Nossa Senhora falou que os filhos dos filhos daquelas pessoas viriam os acontecimentos do que está por vir. Então eu pego isso muito para mim, que eu sou dessa geração, porque eu sou neto do meu avô, então eu sou filho do meu pai. Então eu pego isso e faço uma analogia vendo que vai acontecer, e vai ser na nossa geração que a gente vai acabar vendo tudo isso. Então eu sinto assim que olhando os sinais, né, a gente não pode falar que é amanhã, que é hoje, mas olhando os sinais está muito perto mesmo. E é prudente dentro dos sinais, eu repito, não é a questão de ser também extremista. Não, estou falando de ser prudente. O que é prudente? Eu consigo comprar um sítio? Ok, então vou comprar um sítio, vou preparar. Digamos que não venha. Vou estar meu sítio lá. Estou indo lá tranquilo. Digamos que isso aconteça. Estou pronto. Então, nesse aspecto, o que a gente não pode é imprudência e não é pregação da igreja, é essa semana, é esse mês, é esse ano. Não, isso não é pregação católica. A pregação católica é, está perto. Vamos se preparar? O que é prudente fazer? Então, essa prudência ela está dentro da pregação católica. Fora disso, não. Padre, eu queria te agradecer por participar da live. Queria que o senhor colocasse as suas considerações finais e depois que o senhor pedisse a bênção para nós, para agradecer todo esse povo aí e os que vão ver depois também, que eu vou deixar salvo a live para quem quiser ver. Sim, agradeço o convite e se eu puder, dentro lógico, da agenda, que graças a Deus é bem cheia, e eu posso dizer graças a Deus mesmo pelo bem aí do meu sacerdócio, do lugar que eu tenho ido, aquilo que eu tenho exercido e tudo mais. Então, graças a Deus que eu tenho conseguido, através do meu sacerdócio, por graça de Deus, não por mérito, chegar a muitos corações. Então, hoje a minha agenda é muito lotada, graças a Deus, e faz parte do meu carisma, a partir da inspiração do meu fundador, Monsenhor Jonas Abib, que já está diante de Deus, de servir na Canção Nova, mas servir ao mundo. Tanto é que esse ano eu já estive na Europa, pregando, vivendo a espiritualidade nas peregrinações. O ano que vem eu tenho missão para o exterior também, mais 2 missões. Esse ano nos estados andei bastante pregando retiro, isso e aqui. Então faz parte da minha espiritualidade e da minha vocação. Então, dentro do possível, como eu disse, com certeza a gente pode em outro momento dar continuidade a esse tema ou outro semelhante. Portanto, agradeço aí ao convite. E uma... Eu ia te perguntar, quando tiver a oportunidade, eu vou chamar o senhor para vir pregar para nós aqui, celebrar uma missa também. Ótimo. Vamos ver se dá certo. Com alegria. A gente tenta ajustar aí a data, mas irei com alegria, com certeza. Bem. E por fim, dizer assim, diante disso a gente não tem que ter medo. Diante disso a gente tem que estar preparado. Que é o que mais o Monsenhor Jonas pregou, falou, as suas profecias, isso e aquilo. E é o que nós, como Sistema Canção Nova de Comunicação, temos feito, como filho de Monsenhor Jonas, temos feito. Preparando um povo bem disposto para a segunda vinda de Jesus. De verdade, padre, o senhor está com medo do ano que vem, mediante tudo isso que está acontecendo, os resultados... Ou não, de verdade, sendo sincero com você, existe uma preocupação, é diferente a preocupação que existe a nossa humanidade, mas o medo em si, não, porque eu sei que quem está no controle é nosso Senhor Jesus Cristo. O que Deus quer comigo, diante de tudo isso que está acontecendo e que Ele quer de cada um de nós? A nossa santidade. Isso é inegociável. Isso nós devemos estar atentos. Eu estou sendo mais santo, hoje eu estou melhor do que ontem,
eu estou com perspectiva de amanhã ser melhor do que hoje? Opa, então estou no caminho certo. Então, o que deve guiar a nossa vida? Santidade, vida sacramental, viver em estado de graça. Isso tem que nortear a nossa vida. Agora, a preocupação em si com os acontecimentos, aquilo que vai ter ou não vai ter, esses pormenores, nós não devemos nos prender a isso. Mas nos prendemos a sermos homens e mulheres de fé, homens e mulheres que vivem nessa feliz expectativa do Senhor, que pode chegar a qualquer momento. Então, a palavra que resume tudo, santidade. Amém, Padre. Pode dar a benção para nós, pedir a benção para nós. Então, sobre você que nesse momento acompanha essa live e você que acompanhará em outro momento. Sobre você, sobre a tua vida, família, sonhos e projetos. Desse permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, Deus abençoe. Santidade. Salve Maria. Obrigado, Padre. Salve Maria. Deus abençoe. Tchau, tchau.